Eu enterrei o mesmo homem 2 vezes, e só percebi isso depois que a terra já o cobria pela segunda vez. Nunca pensei que fosse duvidar da minha própria memória. Eu, um coveiro com quase 2 décadas de sepultamentos nas costas, já vi todo tipo de história enterrada com caixões fechados e lágrimas disfarçadas. Mas aquela manhã não saiu da minha cabeça desde então. Enterrar alguém é um ato silencioso. Mais do que tristeza, há uma espécie de pacto com o tempo. O que vai para baixo da terra, fica lá, fica no esquecimento, fica longe da bagunça do mundo dos vivos. Mas naquele dia, o silêncio não parecia respeitado. Tinha algo fora do lugar. Não era barulho, era um tipo de desconforto que só quem lida com a morte todos os dias consegue perceber. O nome no papel do enterro parecia comum. O caixão chegou lacrado, como acontece em casos de acidente. Alguns colegas evitam encarar, mas eu gosto de conferir tudo antes. Uma espécie de reverência final, um último cuidado com o que resta do ser humano. Quando abri a tampa, o rosto era familiar. Não é raro sentir que já vi um morto antes. Muitos rostos se parecem depois da morte, mas aquilo era diferente. Não era só o rosto, era o anel, era a cicatriz no lado esquerdo do queixo. Era o mesmo homem. O problema? Eu já o havia enterrado 3 semanas antes, no mesmo cemitério, na mesma ala. Na hora, o estômago virou, o suor frio escorreu pelas costas. E, por um segundo, tive certeza, ou eu estava ficando louco, ou a morte decidiu me pregar uma peça. Talvez você esteja achando que é delírio de um homem que passa tempo demais entre os mortos. Talvez pareça coisa de filme ruim, mas eu juro por tudo que é sagrado neste chão que aquele rosto já havia me encarado uma vez. E o pior é que ninguém pareceu notar. Ninguém contestou, ninguém estranhou, só eu. E desde aquele dia, passei a me perguntar quantas vezes a morte pode levar o mesmo homem. Sem que o mundo perceba, sou coveiro há tempo suficiente para saber que a morte nem sempre respeita a lógica. Sou coveiro há quase 20 anos. Quando comecei, ainda tinha mãos firmes, costas fortes, e o coração um pouco mais inocente. Eu achava que trabalhar em um cemitério seria apenas lidar com buracos, paz e silêncio. Uma rotina simples, dura, mas simples. Eu não imaginava que, com o tempo, a terra começaria a me contar histórias. E que eu mesmo começaria a escutar coisas que ninguém mais parecia ouvir. O silêncio, aqui, tem camadas. Ele não é igual ao silêncio da madrugada numa rua deserta, nem o de uma igreja fechada. O silêncio de um cemitério é diferente. Ele parece conversar com você, mas não com palavras. Tem dias em que ele pesa tanto que é como se algo estivesse tentando sair debaixo da terra. Outros dias, parece que o silêncio te observa, como se os mortos estivessem de olhos abertos, mesmo que o mundo todo ache que eles dormem. Eu aprendi a decifrar sinais, passos que não fazem eco, vento que não movimenta folha, barulho de terra sendo remexida, quando não há ninguém com enxada por perto. Alguns chamam isso de superstição, eu prefiro chamar de respeito, porque quem cava a terra todos os dias aprende que ela tem seus próprios segredos, e não gosta que mexam neles sem permissão. Eu nunca fui homem de muito estudo, mas sempre fui atento. Cada túmulo, cada nome, cada rosto que passava por mim naqueles caixões, eu observava, como se, ao olhar direito para os olhos fechados do morto, eu pudesse entender alguma coisa que os vivos sempre escondem. E, às vezes, dava certo. Às vezes, o silêncio do caixão era mais verdadeiro que a lágrima falsa do parente ali do lado. Comecei nesse trabalho por necessidade. Meu pai morreu cedo, minha mãe ficou doente, e alguém tinha que sustentar a casa. Não era o sonho de ninguém, mas foi a única porta que se abriu, e quando entrei, nunca mais saí. Pode parecer estranho, mas hoje, o cemitério é o lugar onde me sinto mais em paz. Aqui, ninguém finge por muito tempo. A morte revela quem a gente realmente é. No começo, os colegas faziam piada. Me chamavam de o homem que conversa com os túmulos. Diziam que eu levava o trabalho a sério demais. Talvez eu levasse mesmo, porque, para mim, enterrar alguém não é só jogar terra em cima de um corpo. É encerrar um ciclo. É entregar aquele pedaço de história de volta à terra. Com dignidade, com silêncio, com escuta. Eu vi filhos enterrarem os pais com pressa,
Vi esposas chorarem mais pelo testamento do que pela perda. Vi velórios onde ninguém apareceu, e outros onde o morto parecia mais importante do que jamais foi em vida. E entre essas idas e vindas, fui criando um tipo de mapa interno, um instinto, algo que me dizia quando um enterro não era só um enterro, e foi esse instinto que começou a sussurrar naquela manhã. A princípio, tudo parecia comum. Um enterro simples, discreto, corpo vindo de outro município, sem família presente. Cheguei antes do caminhão funerário, como sempre faço. Preparei a cova, revisei os documentos, marquei o número do lote. O caixão chegou lacrado, e o motorista me entregou os papéis com a frieza de quem só quer terminar o serviço. Era uma terça-feira nublada. A neblina encobria parte dos túmulos antigos, como uma cortina que impede o passado de te encarar de frente. Nada fora do normal. Até eu ver o nome. Luiz Rogério Batista, 57 anos, natural de Cruz Alta, causa da morte, acidente vascular cerebral. Na hora, o nome não me soou estranho. Já tinha enterrado muitos Luizes, muitos Batistas, mas o sobrenome duplo e a idade me deram um incômodo leve, como se a memória soprasse uma brisa no fundo da mente. Mas eu segui o protocolo. Quando o assistente funerário virou as costas, pedi um minuto. Sempre que posso, abro o caixão mesmo que o corpo esteja em condições frágeis. Não por desrespeito, mas por ética. Já peguei defunto trocado antes. Uma vez, enterramos um homem com o nome de outro, e só fomos descobrir semanas depois. Desde então, criei esse hábito, e foi ao abrir aquele caixão que senti a primeira pontada no peito. O rosto não estava irreconhecível. Pelo contrário, estava calmo, com marcas familiares, com um detalhe na sobrancelha esquerda, um anel de prata no dedo anelar direito, o mesmo que eu lembrava, de outro enterro, um que havia acontecido poucos dias antes. Mas podia ser impressão, coincidência. A mente, às vezes, prega peças quando a rotina vira sombra. Me convenci disso, pelo menos por enquanto. Fechei o caixão, fiz o serviço, cavei, baixei, cobri, sozinho, como muitas vezes acontece. E enquanto a terra cobria o último palmo de madeira, a dúvida brotava como erva daninha. Eu não sabia ainda, mas naquele momento, eu tinha acabado de enterrar o mesmo homem pela segunda vez. A mente desconfiava, mas o coração já sabia, aquele não era um enterro comum. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que aquilo era só uma coincidência. A mente faz isso, sabe? Ela tenta proteger a gente das coisas que não cabem na lógica. Eu pensei em 1000 explicações. Um nome parecido, uma lembrança embaralhada pela rotina. Talvez um rosto familiar por causa de alguma semelhança genética, ou até mesmo um erro de percepção. Eu queria acreditar nisso. Precisava acreditar nisso. Mas o problema é que os sinais começaram a se multiplicar. Na semana seguinte, ao enterro de Luiz Rogério Batista ou do homem que levava esse nome pela segunda vez, eu continuei meu trabalho normalmente. Cavava, limpava túmulos antigos, ajudava nos velórios de rotina. Mas havia um incômodo que não passava. Uma sensação grudenta na alma, como barro úmido preso na sola do pensamento. Tudo parecia igual, mas eu não me sentia mais igual. Até que, em uma quinta-feira de céu limpo, enquanto eu roçava o mato entre os túmulos da ala C, aconteceu algo que me fez parar. Literalmente, eu estava com um facão na mão, cortando os galhos crescidos em volta de uma sepultura esquecida, quando vi um envelope, branco, envelhecido nas bordas, molhado de sereno e com um nome escrito à mão, Luiz Rua Batista. Não era comum alguém deixar cartas ali, flores, velas, fotos, sim, mas uma carta assim, solta, sem proteção, e colocada bem sobre a pedra do túmulo. Isso me intrigou. Olhei ao redor, não havia ninguém. Peguei o envelope com cuidado, como se estivesse mexendo em algo sagrado ou amaldiçoado. E quando abri, o papel estava em branco. Nenhuma letra, nenhuma palavra, só uma marca no canto inferior, uma pequena mancha circular, como se uma lágrima ou gota de sangue tivesse secado ali. Guardei a carta comigo. Não sei por quê, talvez por instinto, talvez por medo de deixá-la ali, exposta a um vento que pudesse levar algo que só eu tinha visto. No mesmo dia, quando fui até a administração registrar a manutenção feita, aproveitei para verificar o livro de enterros mais recentes.
Me sentei na mesinha dos fundos, onde ficam os arquivos antigos, e puxei os registros manuais. Abri na página da semana anterior. Procurei pelo nome, Luiz Rogério Batista. Ali estava ele. Folha 189, entrada número 427. Enterrado na terça-feira. Às 10h32, setor B, fileira 7, túmulo 138. Mas alguma coisa me puxou a voltar 2 páginas antes. E foi aí que o frio percorreu minha espinha, como se eu tivesse mergulhado em água gelada. 2 registros acima, no dia 12 do mesmo mês, entrada número 408, estava o mesmo nome, mesma grafia, mesma idade, mesmo setor, mesma fileira, mas túmulo diferente, 132. 2 enterros, mesmo nome, mesmo homem. Voltei ao campo com passos trêmulos. A luz do entardecer fazia sombra longa sobre o chão, e a cada passo, meu coração parecia querer bater com mais força dentro da garganta. Cheguei à fileira 7. Parei diante do túmulo 132. Um túmulo simples, com placa de metal e uma cruz de madeira já escurecida pela umidade. Depois fui até o 138, idêntico, também com cruz de madeira. Também com a mesma inscrição, Luiz Rogério Batista, 1966-2023. O mesmo epitáfio, na paz do silêncio, o descanso eterno. 2 túmulos, 2 placas, 2 corpos. A essa altura, minha mente já não conseguia ignorar. Eu lembrava daquele rosto, da cicatriz no queixo, do anel, e agora, com 2 registros oficiais em mãos, aquilo deixava de ser paranoia. Era real, documentado, registrado, escavado. Voltei para casa naquela noite com um peso no corpo que não era físico. Era um tipo de cansaço que a pá não cava, e que o sono não cura. Fiquei sentado na varanda, olhando pro nada, tentando montar as peças de um quebra-cabeça que parecia ter saído de um pesadelo. Foi então que a campainha tocou. Eram quase 9 da noite. Moro sozinho desde que minha mãe faleceu. Não costumo receber visitas. Levantei, acendi a luz da frente, e abria. Porta. Era uma mulher, alta, vestida com um casaco escuro e cachecol no pescoço. Ela segurava uma pequena caixa de madeira nas mãos. Tinha olhos fundos, expressão firme, e a voz calma demais para o frio da noite. O senhor é o coveiro responsável pelo enterro do Luiz Rogério? Depende, respondi, tentando manter a cautela. Por quê? Ela abriu a caixa. Dentro havia outro anel, idêntico ao que eu tinha visto no corpo. Esse anel era dele. Mas ele foi enterrado com ele. Eu mesma o coloquei. Como esse veio parar comigo? Fiquei mudo. Aquilo era mais do que coincidência. Era como se o universo estivesse me empurrando para dentro de um buraco que eu mesmo não conseguiria cavar de volta. Eu preciso entender o que está acontecendo, ela disse, com os olhos marejados. E naquele instante, soube que não estava mais sozinho nessa história. Não era mais só uma desconfiança. A morte estava me chamando para cavar mais fundo. E eu fui. Eu sempre achei que sabia onde estava pisando. Literalmente. O chão que eu cavei por quase 20 anos parecia sólido, previsível, seguro mesmo quando guardava os ossos de desconhecidos. Mas naquela noite, parado diante daquela mulher e da caixa com o anel, tudo o que era concreto começou a tremer por dentro. Eu convidei-a para entrar. Não costumo fazer isso. Minha casa é simples, sem luxo. Uma sala pequena, algumas cadeiras, a cozinha com cheiro de café velho. Ela aceitou, com silêncio respeitoso, como quem entende que está entrando não só numa casa, mas numa vida marcada por muitas ausências. Sentou-se sem tirar o casaco. E, depois de alguns segundos em que só o vento do lado de fora fazia barulho, ela falou: eu sei que isso vai parecer loucura, mas eu preciso saber se aquele corpo era mesmo do meu irmão. Seu irmão, Luiz Rogério Batista? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ela assentiu com um movimento lento da cabeça. Estava segurando a caixa com firmeza, como quem carrega uma verdade que ninguém mais acredita. Me contou que Luiz morava sozinho desde que ficou viúvo. Disse que ele tinha hábitos estranhos, mas era um bom homem. Trabalhava com restauração de móveis antigos e raramente via a família. A última vez que ela o vira havia sido no Ano Novo. Depois disso, só mensagens curtas. Até a notícia da morte. Não teve velório, ela explicou.
O corpo foi enviado direto ao cemitério, com um laudo médico e um comunicado oficial. Mas eu estranhei a rapidez de tudo, e estranhei mais ainda quando, dias depois, essa caixa chegou na minha porta. Sem remetente, sem explicação, só o anel dele, que eu mesma coloquei no dedo dele antes de fechar o caixão. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela encarava a caixa como se esperasse que ela explicasse o inexplicável. E eu encarava o vazio atrás dela, tentando digerir as vozes que começavam a gritar dentro de mim. As coincidências já haviam passado da conta, e aquela mulher, que eu nem conhecia, estava dizendo exatamente o que eu temia. Aquele enterro não foi normal. Preciso ver os túmulos, ela disse de repente, quebrando o silêncio. Os dois. Levei-a no dia seguinte, bem cedo. Ainda havia neblina sobre o gramado quando chegamos ao setor B, fileira 7. Primeiro o 132, depois o 138. Paramos diante de cada um. Ela ficou ali, imóvel, como se escutasse alguma coisa que o mundo não podia ouvir. Depois ajoelhou-se, pousou a mão sobre o túmulo 138 segundo e fechou os olhos. Aqui não tem paz, ela murmurou. Ele está incompleto. Algo ficou para trás. Essas palavras me atingiram de um jeito estranho. Não eram só místicas, eram certeiras. Eu também sentia aquilo. E pela primeira vez, em todos os meus anos de profissão, desejei não ter enterrado aquele corpo. Quis voltar atrás. Quis cavar de novo. Quis entender. De volta à administração, fui rever os registros. Comparei as assinaturas dos dois enterros. A primeira tinha sido feita por um colega meu, Marcelo, que trabalhava nas manhãs. A segunda, por mim. Liguei para ele. Você lembra do enterro do Luiz Rogério? Perguntei direto, sem rodeios. Qual dos dois? Ele respondeu. O silêncio do outro lado da linha durou pouco. Ele explicou que, no dia do primeiro enterro, houve atraso com o transporte. O corpo chegou durante a troca de turno. Ele assinou, mas não acompanhou o sepultamento. Um assistente novo cuidou de tudo. E, segundo ele, o caixão já estava lacrado. Você viu o rosto do morto? Perguntei, apertando o celular na mão. Não. Por quê? Desliguei com um arrepio. Aquilo significava que ninguém além de mim havia realmente olhado para aquele corpo. Nem no primeiro, nem no segundo enterro. O mesmo nome, a mesma idade, e o mesmo rosto, um enterrado em silêncio. O outro, também. Voltei à minha casa com a cabeça fervendo. Peguei a carta branca deixada sobre o túmulo dias atrás. Aquela com a mancha no canto. Por algum impulso, que não sei explicar, resolvi acendê-la. Peguei um isqueiro, fui até a pia e aproximei a chama da ponta do papel. Foi então que, lentamente, letras começaram a surgir na folha. Como se fossem escritas com tinta invisível. Frases curtas, rabiscadas, mas claras. Acordei no escuro, senti a madeira ao redor. Gritei, ninguém respondeu. Escutei a pá. Depois, só o silêncio. Meu coração parou. As mãos tremiam. Aquilo era um relato. De dentro do caixão, alguém foi enterrado vivo. A respiração falhou. O peso nas costas virou dor. Me sentei no chão da cozinha com o papel ainda em chamas na pia. Não podia ser real, mas era. Era a única explicação que fazia sentido para aquele desespero. Levantei com esforço. Fui até o armário e peguei a lanterna velha que usava para as rondas noturnas. Vesti a jaqueta, e com a carta parcialmente queimada no bolso, saí em direção ao cemitério mais uma vez. Eu precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos, antes que a terra apagasse todas as pistas. Ou antes que alguém ou alguma coisa me impedisse de continuar. A terra costuma guardar seus segredos, mas naquela noite, ela decidiu me mostrar voltar. Ao cemitério à noite nunca me incomodou. Já fiz vigília em enterro adiado, já dormi em casebre de vigia com um morcego voando baixo, e já fui acordado por velas acesas em túmulos que ninguém visitava. A noite aqui tem um som próprio, uma ausência viva. Mas naquela noite, o som era outro. O vento parecia segurar a respiração. As árvores, imóveis, como se também quisessem assistir ao que eu estava prestes a fazer. Caminhei com passos lentos pelo caminho de pedriscos, passando pelas alas mais antigas. Cruzes inclinadas, lápides rachadas, uma névoa leve que subia do chão como se a própria terra estivesse sussurrando. E então cheguei até ele. O túmulo número 138.
O segundo. Enterro de Luiz Rogério Batista. Parei ali por alguns minutos. Só eu, a lanterna e o sol abafado do mundo. Observei a cruz simples, o epitáfio ainda fresco na madeira. Me ajoelhei, passei a mão pela terra ainda fofa, não havia chovido nos últimos dias. O solo cedia com facilidade. Era como se estivesse esperando. Respirei fundo, peguei a pequena pá que levei comigo e comecei a cavar. Aos poucos, sem pressa, cada palmo de terra que eu removia trazia um peso no peito, como se eu estivesse descendo por camadas da minha própria consciência. A cada movimento, sentia o cheiro da terra misturado com uma tensão indescritível. Eu sabia o que estava fazendo, mas não sabia o que iria encontrar, ou o que me esperava ali embaixo. Depois de quase meia hora cavando em silêncio, bati na madeira. O som surdo me fez parar. Ali estava ele, o caixão, intacto. Mas algo estava errado, muito errado. Normalmente, o caixão afunda com o tempo. Pressionado pelo solo e pela decomposição, o peso se acomoda. Mas esse parecia ter sido colocado ali há poucas horas. Não havia sinal de acomodação, nenhuma umidade, nenhum cheiro forte. O caixão estava seco e estranho. Acendi a lanterna e observei com atenção a tampa. Foi aí que vi os primeiros arranhões, vários, riscando a parte interna da madeira, como se alguém tivesse tentado sair. Arranhões com unhas humanas. A respiração falhou, meu peito travou, e antes mesmo de abrir a tampa, já sabia o que ia encontrar. Com mãos trêmulas, soltei os pregos e levantei a tampa devagar. Lá estava ele, Luiz Rogério Batista. O mesmo rosto, a mesma cicatriz, o mesmo anel no dedo, o terceiro. Mas o corpo estava contorcido, diferente do que eu lembrava. Os olhos não estavam fechados, estavam entreabertos, como se tivessem se aberto antes do fim, como se tivessem presenciado a própria morte acontecer. De novo, na boca, pedaços de madeira, lasca de caixão, a pele das pontas dos dedos, arrancada, as unhas, sangradas. Tudo indicava uma única verdade. Cruel, ele não morreu antes de ser enterrado. Ele morreu depois, lá dentro, sozinho, no escuro. Caí de joelhos. A lanterna rolou no chão. Meu corpo inteiro suava, mesmo com o frio cortando a madrugada. Nunca imaginei presenciar aquilo. Uma morte por sufocamento, dentro de um caixão lacrado, enterrado como se fosse mais um. Mas como? Quem assinou o laudo? Quem mandou enterrar? Quem? Era o homem do primeiro túmulo. Então, o ar parecia denso. A própria escuridão parecia pesar sobre mim. Me ajoelhei mais perto. O corpo não estava em decomposição avançada. Parecia recente, como se tivesse morrido apenas há algumas horas. Mas o enterro foi dias atrás. A matemática não fechava. O tempo não fazia sentido. E foi então que, no bolso da camisa dele, vi algo. Um papel dobrado. Retirei com cuidado. Era outra carta, escrita à mão, com a mesma caligrafia da anterior. Tremida, irregular, como alguém desesperado tentando escrever no escuro. Eles me enterraram vivo. Eu tentei gritar. Tentei bater. Mas ninguém escuta os mortos. Se você encontrou isso, por favor, não deixe que aconteça de novo. O papel caiu das minhas mãos. Eu não sabia mais se tremia de medo ou de culpa. Porque eu estava lá. Eu enterrei aquele homem. Eu fechei aquele túmulo. Eu cobri a última camada de terra. E, sem saber, eu ajudei a silenciar um grito que nunca foi ouvido. Não sei quanto tempo fiquei ali. A madrugada passou por cima de mim. Os pássaros começaram a cantar de leve. O sol ameaçava nascer no horizonte quando recoloquei a tampa e fechei o túmulo. Como pude, cobri com a mesma terra que agora me parecia cúmplice. E voltei para casa carregando um peso que nenhuma pá pode tirar. Porque não era só um erro, era um aviso. Alguém sabia, alguém fez isso, e agora, alguém havia me envolvido. E o pior, era saber que isso podia ter acontecido antes. Ou que podia acontecer de novo. A pá que cava a terra, agora cavava minha própria mente. E eu não sabia mais onde terminava o buraco. Nos dias seguintes, voltei a trabalhar como sempre. Pelo menos, era isso que os outros viam. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. A terra que antes me dava paz agora parecia sussurrar verdades que eu não queria ouvir. Cada túmulo,
cada passo sobre o solo, era como se eu estivesse pisando em cima de segredos e, pior ainda, como se eles soubessem que eu os conhecia. Eu ainda tinha as cartas. A primeira, parcialmente queimada, estava escondida dentro de um envelope, atrás de um livro antigo na estante. A segunda, que tirei do bolso da camisa do morto, guardei dobrada dentro da minha bota velha. Não sei porquê. Medo de que alguém encontrasse, culpa, ou talvez vergonha de ter medo daquilo tudo. Comecei a ter dificuldade para dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia o som abafado de unhas raspando madeira. Às vezes acordava suando, com a sensação de estar dentro de um caixão, o peito preso, o ar falhando. Como se a morte que eu tinha enterrado estivesse tentando entrar dentro de mim. Cheguei a pensar em contar tudo para a polícia. Mas o que eu diria? Que desenterrei um morto à noite, por conta própria, que achei cartas escritas por alguém enterrado vivo, que talvez, só talvez, eu tenha participado sem saber de uma sequência de erros ou crimes? Quem acreditaria em mim? Um coveiro velho, com olhar cansado e mãos sujas de terra, dizendo que a morte estava voltando para conversar? Eu mesmo teria dificuldade em acreditar. Mas era verdade. A cada novo enterro, sentia o estômago virar. Comecei a evitar abrir caixões. Tinha medo do que encontraria. Medo de reconhecer outro rosto. Medo de ver outro olhar pedindo socorro do fundo do impossível. Me afastei de tudo. Parei de conversar com os colegas. Desliguei o celular por alguns dias. Até o rádio, que antes fazia companhia enquanto eu limpava as lápides, passou a me incomodar. Qualquer som me distraía. O barulho do vento, um estalo de galho, o latido distante de um cão, tudo parecia um chamado, um lembrete, uma cobrança. A mulher, irmã do falecido, voltou a me procurar. Disse que também estava tendo pesadelos. Disse que sonhava com o irmão tentando falar, mas a boca dele estava cheia de terra. Disse que uma noite, acordou com um anel em cima do travesseiro, mesmo tendo guardado dentro de uma gaveta trancada. Ela me perguntou: você acredita que alguém pode morrer mais de uma vez? Na hora, não respondi, mas a pergunta ficou girando dentro de mim como um redemoinho. Era isso. Aquela história não era sobre um erro, era sobre algo que ultrapassava o que eu conseguia compreender, como se a morte tivesse falhado, como se o destino tivesse sido interrompido, e agora estivesse corrigindo. Comecei a revisar os registros antigos. Entrei em arquivos que nem deveriam estar acessíveis. Procurei outros nomes duplicados, casos estranhos, velórios apressados, corpos enviados sem acompanhante. E comecei a ver um padrão. Três outros casos nos últimos 4 anos. Mesmo sobrenome, mesmas iniciais, mesma idade aproximada. Documentação com datas cruzadas. Um padrão de esquecimento, de silêncio, de repetição. A pergunta martelava minha mente: será que mais pessoas foram enterradas vivas? Se sim, por quê? As cartas não davam pistas. Só o relato do desespero. Mas a ausência de explicação era, por si só, um grito. Alguém ou algo estava por trás disso. Talvez uma instituição. Talvez um pacto. Talvez algo mais antigo que qualquer coisa que meu ofício já conheceu. Comecei a me questionar. Eu fui só uma peça nisso tudo? Um instrumento inocente? Ou minha negligência, mesmo que não intencional, foi parte essencial do silêncio que matou esse homem? A dúvida me consumia. Eu voltava ao túmulo à noite, não para cavar, só para ficar ali, sentado, escutando, sentindo, como se estivesse esperando o chão falar comigo de novo. Uma noite, deixei um gravador ligado, escondido entre as flores murchas de plástico no túmulo 138. Quando voltei para buscar, no dia seguinte, revisei a gravação com fones, dentro da minha sala. O áudio era, em sua maior parte, apenas silêncio. Mas, aos 27 minutos e 11 segundos, havia um som, fraco, longínquo, como um sussurro. Repeti diversas vezes, limpei o ruído, aumentei o volume. E então ouvi claramente: você ainda não cavou o suficiente. Soltei o fone. Quase quebrei a cadeira ao levantar. Meu coração parecia ter parado de bater por um segundo inteiro. Aquela voz era real, baixa, arranhada, como se tivesse saído de um peito esmagado. Não havia ninguém no cemitério naquela noite. Ninguém. A essa altura, já não havia mais margem para dúvida. A morte estava tentando
me dizer algo, não com palavras diretas, mas com sinais. E o que quer que estivesse enterrado ali, não era só um corpo, era um segredo. E eu sabia, com todas as células do meu corpo, que se não fizesse algo logo, aquele segredo me levaria com ele. Eu pensei que a morte me usava em silêncio, mas ela começou a falar, e mandou uma mensagem. 3 noites após ouvir aquela gravação, minha vida virou mais do que um redemoinho, virou uma espiral. Cada hora parecia uma semana. Eu não comia direito, não dormia. Tudo o que fazia era escutar, observar, esperar e pensar. O problema é que, quando se escava fundo demais, uma hora a terra responde. E ela respondeu. Era madrugada de sexta para sábado. Eu estava em casa, sentado na cadeira velha da varanda, com o gravador ainda nas mãos. Já tinha escutado o áudio dezenas de vezes. Sabia denco ou sussurro, cada sílaba. Você ainda não cavou o suficiente. Mas o que mais me inquietava era o fato de que eu já havia cavado tudo o que conseguia. O que mais havia ali? Outro corpo? Outro segredo? Ou será que eu precisava cavar dentro de mim? Foi quando ouvi algo cair no quintal. Me levantei num susto. A casa estava em silêncio absoluto, como de costume. Peguei a lanterna e fui até a porta dos fundos. Ao abri-la, levei alguns segundos para perceber o que estava ali no chão, bem no meio do caminho de pedras, uma cruz, pequena, de madeira, idêntica às que usamos para marcar túmulos simples no cemitério. Aproximei devagar. Ela estava com terra fresca ainda presa na base. E amarrado à cruz, com um barbante grosso, havia um envelope marrom. Olhei em volta. Nada. Nenhum sol. Nenhum vulto. Só o vento leve, como se o próprio ar fingisse que não sabia de nada. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Estava fechado com cera vermelha, como nas cartas antigas. Rompi o lacre. Dentro, apenas uma folha, escrita à mão, com a mesma caligrafia das outras cartas encontradas. Mas dessa vez, a mensagem era diferente, mais direta, quase ameaçadora. Você abriu o que não devia. Agora deve terminar o que começou, antes que ele volte a ser enterrado por você pela terceira vez. Meu estômago se revirou. Aquilo era um aviso, ou um destino, ou uma acusação. Voltei para dentro com a cruz nos braços. Coloquei sobre a mesa da cozinha. A madeira estava úmida, as pontas lascadas, mas ela era real, tangível, assim como aquela maldita sensação de que alguém estava brincando com as linhas da morte. Na manhã seguinte, voltei ao cemitério cedo. Antes mesmo de o porteiro chegar, usei a chave reserva que sempre carregava escondida dentro da bota, e fui direto ao túmulo número 132. O primeiro, o que, segundo os registros, também era de Luiz Rogério Batista, mas que, de acordo com tudo o que eu estava vivendo, poderia guardar outro segredo. Me ajoelhei diante da cruz. A mesma frase, na paz do silêncio, o descanso eterno. Mas a terra parecia levemente remexida, como se alguém tivesse estado ali, como se alguém tivesse mexido antes de mim. Com o coração disparado, comecei a cavar. Desta vez, não fui com cuidado. As mãos trabalhavam sozinhas. A ansiedade cavava junto comigo. Cada palmo retirado me afundava mais na dúvida ou na loucura. Quando a pá bateu no caixão, senti um arrepio correr por dentro da espinha. Era igual ao outro. Mesmo modelo, mesmo tipo de madeira, mesmo padrão de pregos. Ajoelhei, ofegante, e com toda a coragem que ainda me restava, abri a tampa. Mas o que vi não era o que eu esperava. O caixão estava vazio, completamente vazio, sem corpo, sem roupa, sem nenhum objeto. Apenas uma única carta colada no forro da tampa, escrita com carvão, ou algo ainda mais bruto. O corpo agora está onde a verdade sempre esteve, no vazio que você se recusa a olhar. Recuei, caí sentado. O mundo girava. Minha mente parecia estar tentando sair do meu corpo. Aquilo não era mais um jogo. Era um ritual, um ciclo, um túmulo com corpo, outro sem, uma sequência de enterros com o mesmo nome. E agora? Uma mensagem clara. O verdadeiro corpo não estava mais onde deveria estar. E mais, alguém sabia que eu cavaria. Alguém esperava que eu visse. Alguém estava guiando tudo. Um maestro invisível de uma sinfonia macabra. Voltei à superfície sem fechar o caixão. Estava atordoado demais. Me sentei entre os túmulos. Só eu e os mortos.
O vento soprou mais forte, as árvores pareciam se curvar, e o cemitério parecia respirar. Foi então que meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi em silêncio. Do outro lado, uma voz masculina, rouca, grave, quase sussurrada: "Você não pode parar agora. Ele está entre os vivos." Antes que eu dissesse qualquer coisa, a ligação caiu. Fiquei ali, parado, com o telefone na mão e o coração nas mãos do destino. O que significava aquilo? Ele quem? Como? Por quê? O corpo de Luiz não estava no primeiro túmulo. O segundo corpo talvez fosse o mesmo homem. E agora, uma nova possibilidade surgia. Talvez ele nunca tenha morrido de verdade. Às vezes, o morto não quer justiça. Ele só quer ser ouvido. E outras vezes, ele ainda está vivo dentro de alguém. Naquela manhã, depois da ligação, não consegui mais voltar para casa. Andei pelo cemitério como se estivesse sonhando. Cada lápide me observava. Cada cruz parecia uma sentença. E eu era o único vivo ali dentro que sabia de mais e de menos ao mesmo tempo. Quem era a voz do outro lado da linha? Como ela sabia o que eu tinha feito? E o que queria dizer com ele está entre os vivos? O que quer que estivesse acontecendo já não era mais só sobre o corpo de Luiz Rogério Batista. Era sobre algo mais antigo, algo que escorria pelas raízes do cemitério e penetrava as tábuas do meu próprio passado. E então, no meio da confusão mental, uma memória me atravessou como uma pá batendo em pedra. Você ainda não cavou o suficiente. Aquilo não era sobre os túmulos, era sobre mim. Corri até minha casa, tranquei a porta, fui direto ao quarto velho onde guardo minhas coisas antigas. Caixas de madeira com papéis dos tempos de ajudante, quando ainda assinava os registros à mão. Revirei tudo. Encontrei cadernos, fotos, rascunhos, jornais antigos, até que abri uma pasta empoeirada. Dentro, uma certidão de óbito, com o nome Luiz Rogério Batista, datada de 2002. Era impossível. Aquele nome já estava morto há mais de 20 anos. Mas, e os enterros recentes? Voltei aos registros digitais do cemitério, acessando o banco de dados da prefeitura com um acesso antigo que eu ainda mantinha. Pesquisei todos os enterros com o nome Luiz Rogério Batista. Apareceram 4. 2002 morte por insuficiência respiratória. 2017 morte por acidente de trânsito. 2023 morte por acidente vascular cerebral. Túmulo 132. 2023 segunda entrada, 3 semanas depois túmulo 138. 4 mortes, mesmo nome, datas diferentes, nenhuma com certidão de nascimento vinculada. Foi nesse momento que percebi, não era o mesmo homem morrendo várias vezes. Era o mesmo nome sendo enterrado com rostos diferentes. Ou talvez, com o mesmo rosto. Peguei uma lanterna e corri até a sala dos retratos, um cômodo do cemitério onde às vezes guardamos imagens entregues por familiares, para fixar nas lápides. São fotos antigas, algumas em preto e branco, outras desbotadas. Vasculhei o armário. Fui direto para a prateleira com a etiqueta Rua P. Achei 2 fotos, diferentes em cor, em data, mas o mesmo olhar, o mesmo sorriso discreto, a mesma cicatriz no queixo. Luiz Rogério Batista, vivo em 4 versões, enterrado 4 vezes. Mas por quê? Então, no fundo da gaveta, encontrei uma terceira foto, mais antiga, em preto e branco. Um grupo de funcionários do cemitério, devia ser do fim dos anos 1980. Entre eles, um homem jovem, alto, sorridente, e com a mesma cicatriz no queixo. Meu sangue gelou. Olhei no verso da imagem. Estava rabiscado, Luiz Rogério Novo Coveiro 1987. Soltei a foto. Minha cabeça girava. O homem que eu enterrei, já tinha cavado antes. Fui até o espelho, pela primeira vez em muito tempo. Me olhei de verdade. Os olhos afundados, a barba por fazer, as mãos com marcas que nunca percebi. E ali, bem abaixo da mandíbula, escondida sob a barba grisalha, uma cicatriz, pequena, idêntica. Eu recuei, encostei na parede. Minha respiração falhou. As cartas, a voz, as fotos, a ausência de registros reais, as lembranças que eu não tinha, os buracos na minha história. E então, compreendi.
Eu não era o narrador dessa história. Eu era o personagem. Talvez eu tenha morrido uma vez, ou mais de uma. Talvez eu esteja vivendo versões repetidas da mesma vida. Talvez eu tenha sido enterrado e trazido de volta por alguém, ou por alguma força que brinca com os ciclos da morte e da identidade. Mas agora eu sabia, Luiz Rogério Batista não era o morto. Ele era o coveiro. E o coveiro era eu. Não sei mais quantas vezes fui enterrado. Só sei que continuo cavando. Voltei ao cemitério com a cabeça baixa e o corpo leve, como se eu não estivesse mais todo ali. A cada passo sobre a terra, os sons pareciam diferentes, menos vivos, mais densos. O vento não soprava como antes, ele murmurava meu nome, ou algo que soava como ele. Naquela manhã, não peguei a pá, não carreguei ferramentas, não cumpri protocolo. Fui direto para o túmulo 138. Fiquei parado ali por um tempo que não consigo calcular. Talvez minutos, talvez horas, ou talvez já estivesse ali há dias. Só sei que o tempo perdeu sua ordem depois da última revelação. Observei a cruz, na paz do silêncio, o descanso eterno. E agora, se eu era o coveiro, e o morto, e o que escreve as cartas, e o que escuta os sussurros, o que me restava ser? Talvez tudo isso, ou talvez nada. A morte nunca foi minha inimiga, mas também não foi minha amiga. Ela apenas me permitiu permanecer por tempo suficiente para entender que algumas histórias se repetem, até serem ouvidas com atenção. Sentei no chão, encostado na lápide. Tirei do bolso a carta que havia queimado parcialmente, aquela que começava com: acordei no escuro. Terminei de ler em voz baixa, como se falasse com alguém ao meu lado, ou abaixo de mim. Depois, olhei para as árvores. Os galhos estavam imóveis. Nenhum pássaro, nenhum sol. Era como se o próprio cemitério estivesse prendendo a respiração. Levantei e caminhei até a capela dos fundos, onde guardamos os registros antigos. Entrei devagar. A poeira no ar desenhava caminhos invisíveis com a luz do sol que entrava pelas janelas em arco. Caminhei até o fundo, onde há um espelho velho trincado nas bordas, quase opaco. Olhei para meu reflexo, e vi alguém me observando de volta. Ele estava atrás de mim, no reflexo, mas quando me virei, não havia ninguém. Voltei a olhar. Lá estava ele novamente. Mesmo rosto, mesmo olhar, mesmo anel, mesma cicatriz. Ele sorriu, mas eu não. Voltei ao setor B, ajoelhei, e comecei a cavar mais uma vez. Dessa vez, sem pressa, sem medo. Porque agora, mais do que nunca, eu sabia, não existe último enterro para quem vive carregando os mortos dentro de si. A cada pá de terra, eu me enterrava um pouco mais, e me libertava um pouco também. Quando a cova estava aberta, deixei as cartas lá dentro, todas, uma a uma, dobradas, silenciosas, como promessas não cumpridas, como segredos murmurados no escuro. Cobri tudo com terra. Passei a mão pela superfície lisa da sepultura, e sussurrei para ninguém. Estou ouvindo agora. Na saída, uma mulher passou por mim. Usava um casaco vermelho escuro. Trazia flores brancas na mão. Ela me olhou por alguns segundos, como se me reconhecesse, mas não disse nada. E eu também não. Apenas seguimos. Um pelo caminho da entrada, outro pelo caminho de saída. Na portaria, encontrei um papel dobrado preso à porta da sala dos coveiros. Sem nome, sem assinatura, só uma frase, escrita à mão: quem cava demais acaba encontrando a si mesmo. Guardei no bolso, e voltei para dentro, porque talvez eu não tenha nascido para sair daqui. Talvez eu seja parte desse lugar. Talvez eu seja o próprio silêncio entre os túmulos. Talvez a morte não leve todos os segredos. Alguns, ela planta. Com o tempo, aprendi que há coisas que não cabem em palavra nenhuma. E há silêncios que gritam mais alto que qualquer confissão. Não sei se tudo o que vivi foi real, ou se minha mente, exausta de tantos enterros, criou um mundo onde os mortos voltam para cobrar respostas que nunca tiveram em vida. Mas sei do que senti, e quando a gente sente, mesmo que o mundo diga que é imaginação, a alma reconhece e se transforma. Desde aquela última noite, eu nunca mais fui o mesmo. O cemitério também não. Tem dias em que as folhas das árvores caem de maneira diferente, como se desenhassem algo sobre o chão. Nomes, frases,
direções. Tem noites em que ouço passos atrás de mim, mesmo estando sozinho. E não fujo, não tremo, apenas escuto, porque agora, eu compreendo, eu fui o coveiro de muitas histórias. Enterrei culpas, memórias, amores secretos, arrependimentos e pecados disfarçados de flores. Mas, acima de tudo, eu fui coveiro de mim mesmo. A cada enterro, era um pedaço meu que descia com o caixão, um pedaço que eu nunca mais buscava. Até que, um dia, percebi, a terra estava cheia de versões minhas, enterradas ao lado de desconhecidos. E talvez fosse hora de desenterrar o que restou. Não há descanso para quem carrega perguntas em vez de respostas. Não há repouso para quem escava o chão tentando encontrar a si mesmo no fundo de um túmulo. Muita gente acha que o trabalho de um coveiro é apenas cavar buracos, fechar covas, apagar vestígios. Mas não, meu trabalho é testemunhar a última verdade de cada um. E às vezes, essa verdade não vem com flores. Ela vem com silêncio, com sussurros na madrugada, com cartas que aparecem sem remetente, com cruzes deixadas no quintal, com o próprio rosto refletido no espelho devolvendo um olhar que você não lembrava ter. Não escrevo isso para assustar ninguém. Escrevo porque talvez, em algum canto do mundo, alguém esteja escutando as mesmas vozes, sentindo os mesmos calafrios, encontrando os mesmos nomes, nas mesmas lápides, repetidas vezes. E se esse alguém for você, preste atenção, nem todo morto quer ser esquecido. Alguns querem ser lembrados, outros querem ser encontrados. Mas, há os que não querem nada disso. Há aqueles que ainda estão vivos, mesmo depois de morrerem. E há os que nunca morreram, mas fingem estar vivos entre nós. Agora, todas as manhãs, antes de começar o trabalho, eu passo por todos os túmulos. E sussurro: está tudo bem. Eu estou ouvindo. Alguns dias, nada acontece. Outros dias, o vento responde. E quando responde, não assusta mais. Hoje, entendo que a morte não é uma porta que se fecha. É um corredor sem fim. E às vezes, a gente volta por ele, só para avisar que ainda tem coisa pendente. Não tenho todas as respostas, mas tenho uma certeza: a morte não leva tudo, ela também planta. E um dia, tudo que foi enterrado volta a florescer.